Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e hoje nós vamos falar de TPS. Você já ouviu falar disso? Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir a você para se inscrever no canal para que eu continue fazendo mais vídeos. E se você achar que esse conteúdo é interessante para você, dá o seu joinha e não esquece, no final, se você não gostar, você tira o seu joinha, mas eu espero que não. E a gente vai explicar o que é isso. Muitas pessoas conhecem o TPS, né, como distúrbio sensorial, transtorno sensorial, mas é a mesma coisa, é o transtorno do processamento sensorial. É tudo a mesma coisa. E quando a gente pensa em TPS, a gente tem um link direto com o autismo, né, com o TEA. Só que existem pessoas com TPS que não são autistas. Então, aí onde fica um alerta para todos os pais e profissionais também para atentarem para isso, porque muito dos comportamentos que a gente acha que é do autismo faz parte do TPS. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? E algo que a gente precisa entender, porque a gente sabe que profissionais, no caso médicos, podem fazer diagnóstico de autismo, como pediatras, mas nem todos os pediatras são especialistas em autismo, né? Então procurar um médico especializado se existe uma dúvida, se isso não está muito claro, né? E outros profissionais também, para poder fazer esse diagnóstico aí mais preciso, para que ele seja bem assertivo. Mas a gente, quando pensa num diagnóstico de autismo, o que não pode faltar é dificuldade na interação social e na comunicação. Não quer dizer que a criança precise não falar para ela ser autista, mas ela vai ter uma deficiência na comunicação, né? Gestual, como dar tchau, mandar beijo, né? Ter realmente uma interação social. E não quer dizer que interação social é estar no meio das pessoas. Muitas vezes a gente acha ou conversa com algumas mães, meu filho, mas ele gosta de estar no meio das outras crianças. Estar no meio das outras crianças não quer dizer que ela está interagindo. Pegar o brinquedo do outro não quer dizer que ela está interagindo. Então, é observar com uns olhos assim muito mais apurados e levar a um profissional habilitado para entender realmente esse contexto e se existe isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem sim casos de crianças, né, com vários comportamentos, né, que são relacionados ao TPS e que não tem problema de interação social e que não tem problema na comunicação, interpretação de emoções, não tem nenhum desse tipo de problema e realmente a gente fica achando que é autismo, mas pode não ser. E aí, quando a gente fala do TPS, para que a gente entenda pensamento sensorial, a gente tem que entender que nós temos os nossos sentidos, né, os nossos sentidos primários, né, que no caso é a visão, né, o paladar, a audição, o olfato e o tato. Isso são os nossos primários. E temos também os secundários, né, que na verdade é a própria percepção, né, que é a consciência do nosso corpo e também o equilíbrio, que está ligado com o sistema vestibular, que faz com que a gente, né, se localize, né, no espaço e no tempo e também faz com que a gente tenha essa questão do equilíbrio. Então, ele é responsável por muitas coisas. Na verdade, existe um transtorno do processamento sensorial quando existe uma dificuldade em gerir essas informações, ou seja, né, por exemplo, eu tô aqui com vocês, então lá fora tá tendo um barulho, né, carro passando, né, tem um barulho do vizinho, então eu consigo filtrar e me concentrar, eu não vou ter uma distração realmente para estar falando com vocês por causa desses barulhos. Uma pessoa com TPS, ela pode ter uma distração muito grande, um incômodo muito grande, né, em relação a qualquer pequeno barulho externo. Então, não conseguir fazer o que ela está fazendo ou ela realmente entrar num colapso mental por causa desses barulhos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é como a gente processa todos os estímulos e todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está sendo estimulado, né, estimulando todos os nossos sentidos. Então, não é só lá fora, quando a gente leva o nosso filho para a rua, que ele pode sofrer, mas em casa também muitas vezes a gente não sabe o porquê, né? Então, para a gente entender, existe o
responsivo, né, que a gente chama de hipossensível, e o hiperresponsivo, que no caso é o hipersensível, né? Por que a gente fala essa questão de responsivo? É porque como ele responde a esses estímulos externos. E quando a gente fala do hipersensível, muita gente já conhece, mas o hipossensível, pouquíssimas pessoas falam sobre isso e que é bem frequente. E lembrando que essa criança, ela pode ser os dois. Então, geralmente, ela vai ter uma predominância para um, mas ela pode ter alguns pontos, né, em algumas áreas que ela vai ser hipersensível e uma predominância de hipossensível, como o meu filho, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, né? Então, quando a gente vê comportamentos de crianças, né, que ficam girando o tempo todo, a gente acha que isso faz parte do autismo, por exemplo. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão achar que faz parte do autismo, mas faz parte do TPS. Então, que gira o tempo todo e, na verdade, ela não perde o equilíbrio, né? Então, essa criança, ela tem essa necessidade de girar, ela tem uma necessidade de pular o tempo inteiro, ficar pulando, correndo de um lado para o outro, subindo nas coisas, né? Aqui em casa a gente fala que nosso filho é o bebê aranha, porque ele quer escalar tudo. Então, tem uma necessidade de pegar as coisas, né? Massa de modelar, ele precisa estar com a massa de modelar na mão, uma bola, qualquer coisa para que ele esteja estimulando o tempo inteiro. Pega a camisa e faz isso na camisa, na boca. Essa parte da camisa também é muito comum. Parece que eles estão comendo a própria roupa. Eles fazem muito essa questão de colocar tudo na boca, nessa estimulação oral que acontece no bebê, mas depois de 2 anos de idade isso reduz, né? Que eles estão descobrindo o mundo, mas continua e persiste na questão do TPS. Também essas crianças que precisam de um abraço muito apertado, precisam estar no braço, e muitas vezes a gente acha que, por exemplo, a criança autista, né, que está com TPS, que geralmente é uma comorbidade que é muito frequente, que a gente já falou, é aquela criança que gosta de estar no berço, não gosta de braço e chora e se irrita. Sim, existem essas crianças, mas também existe o contrário. Aquela criança que quer estar no braço o tempo todo, né? Então, eu tive um problema no meu braço, inclusive, meu braço teve uma dormência, né? Problema na circulação no meu braço, porque meu filho queria estar o tempo todo no meu braço. E meu filho é autista e também tem TPS. E ele precisava, por ele ser hipossensível como predominância, ele precisa de abraço, ele precisa estar aconchegado. E aí, essas crianças que precisam muito desse tipo de estímulo, elas não se incomodam tanto com barulho alto. Muitas vezes elas gostam de muito barulho, elas gostam de muita luz. No caso do meu filho, ele é hipersensível nessa parte da visão, mas muitos gostam de luz, que fica o tempo todo fazendo isso, de barulho forte, né? Então, elas podem fazer isso também, ficar fazendo isso, tapando. Não é porque ela está se incomodando com barulho se ela ficar fazendo isso, ela pode estar fazendo uma experiência de ver como que está sendo a sensação do barulho lá fora. Então, existem várias coisas, né, que indicam essa criança ser hipossensível. Em relação a algumas texturas, elas podem colocar algumas coisas na boca, também precisar dessa estimulação. Uma comida mais picante, uma comida quente, elas preferem comida quente também. Então, tudo isso faz parte do TPS. E quando a gente fala o que é que a gente pode fazer por essas crianças, a gente pode usar de várias estratégias, né, para estimular, né, como pula-pula. A gente, no caso, essas crianças também têm dificuldade para dormir, porque como elas não conseguem ficar confortáveis, se aconchegar, ela precisa desse abraço, então a gente tem que usar de estratégia, se possível, um cobertor mais pesado. Eu sei que no Brasil é difícil porque é quente, mas existem cobertores ponderados, né? Tem também coletes, né, que são coletes mais pesados, naqueles momentos que eles precisam estar mais apertadinhos, né, mais aconchegados. Roupas um pouco mais apertadas, não desconfortáveis, né, de um material confortável, mas uma calça mais apertada, principalmente na hora de dormir, se você puder colocar um moletom mais apertado, uma meia para fazer uma pressão nos pés também. Então, tudo isso vai ajudar a criança hipossensível, né? Então, também utilizar, né, de estratégias como água gaseificada, colares sensoriais também ajudam muito. Então, por que essas crianças elas se desregulam, né? Porque é tanto estímulo, na verdade, que acontece como as hipersensíveis,
como também pouco estímulo. Então elas buscam por estímulos, por isso que elas fazem tanto esse tipo de comportamento o tempo todo. Mas lembrando que ela não vai ser completamente hipossensível, tá bom? Então só são alguns dos comportamentos do hipossensível. Também eu esqueci essa questão de balançar, em subir em lugares altos. Elas gostam muito disso, né, de balanço, né? Enquanto já as hipersensíveis, ela já tem mais medo do balanço. Então ela tem uma sensibilidade muito maior, um medo maior, um receio maior. Então isso também está ligado a questão do sistema vestibular e tudo mais, que é algo muito mais complexo e muito mais profundo. Então, para que a gente não se estenda muito, eu vou falar um pouco dessa questão da hipersensibilidade, que todo mundo já conhece bastante. A gente sabe que a questão da hipersensibilidade, ela pesa muito, e os pais sofrem muito, e também os autistas sofrem porque eles não conseguem comer tudo. Então se incomodam quando vão a alguns restaurantes, em algumas cantinas de escola, aquele cheiro forte, né? Ou quando a mãe cozinha, às vezes a mãe não percebe, ela faz uma comida, a criança começa a ficar super irritada, né? A criança fica com ânsia de vômito e muitas vezes ela não sabe falar, né? É o cheiro da comida, é a comida quente colocada na mesa. Então a gente tem que observar para poder usar estratégias para que não faça com que essa criança sofra tanto com isso, né? Texturas, né? Alguns tipos de texturas que realmente dão ânsia de vômito, elas não conseguem comer, né? Aquilo não é frescura, não é porque ela não quer, porque realmente aquilo é muito forte. Então essas crianças hipersensíveis, elas têm as sensações que vêm de fora, né? Os seus sentidos de uma forma exagerada, né? De uma forma muito mais exagerada, que causa repulsa, né? Que causa um incômodo maior. E a gente falando dessa questão da hipersensibilidade, a gente sabe que muitas crianças têm hipersensibilidade à luz, né? Que eu já falei que meu filho tem hipersensibilidade na visão, a luz ele incomoda bastante, né? Mas no caso, ela vai ter também uma hipersensibilidade a certas cores, inclusive cores primárias, né? No caso, em alguma parede muito forte, aquilo incomoda tanto que ela não quer ficar naquele ambiente. Então, muitas crianças, né, que vão para alguma creche, alguma terapia que tem uma parede super forte, elas não querem entrar, né? Isso pode causar uma dificuldade, inclusive, para fazer um tratamento na casa de alguém. Inclusive, tem um caso de uma amiga que contou, né, do seu filho, né, a dificuldade de entrar nessa sala de terapia porque era cheia de cores. Então, aquilo, né, era perceptível que estava incomodando muito a ele. Então, observar tudo, né? O que é que incomoda, o que é que realmente, quais são os pontos que incomodam mais. Aquele barulho, né? A gente sabe que crianças que não suportam barulhos e em alguns locais, em shopping, em lugar muito barulhento, já outras, né, que podem ir para todos esses locais e que não se incomodam com barulho, mas elas também podem, alguns barulhos podem incomodá-la, né? Barulhos que não incomodariam a gente, mas que incomodam muito essa criança. Por exemplo, um pingar de uma torneira, também alguém falando em algum local, isso pode ser demais para ela e aquele barulhão não incomodar. Então, assim, é tudo muito complexo e é questão mesmo da gente observar muito como é que os nossos filhos funcionam. E aí a gente sabe também que existe uma sensibilidade tátil. Então, aquelas crianças, quando você vai fazer um carinho, né, aquele carinho chega a maltratar, chega a fazer mal a ela, né? Roupa, né, utilizar roupa, aquela roupa que incomoda, a etiqueta, parece que tá ardendo, que tá doendo, né? Certos tecidos que elas não suportam utilizar. Então, observar tudo isso, né? Então, a gente vê essa questão do olfato, também do perfume, um perfume forte, né? Muitas vezes a mãe troca de perfume, usa um perfume super doce, super forte, a criança fica irritada e a gente não sabe por que a criança está irritada daquele jeito. Então, talvez seja um perfume muito forte. Então, a criança que tem uma hipersensibilidade olfativa, se a gente pensar nessa questão tátil também, né? A criança muitas vezes ela não quer colocar o pé no chão, né? Porque ela tem uma sensibilidade no pé e ela pode ser sensível no pé e pode não ser sensível em outra parte. Então, observar, tudo isso a gente tem que realmente observar, né, todos esses detalhes. E quando a gente fala de uma criança que ela gosta de ficar olhando, né, de uma forma diferente, a gente acha que é só os autistas, mas TPS também gosta de ficar, pode alguns gostar de ficar de cabeça para baixo, né, porque no caso da hipossensibilidade ela tá sentindo
tendo uma sensação diferente, né? Então a gente observar todos esses comportamentos, né? Se realmente faz parte do autismo ou se faz parte do TPS, né? Muitas crianças, para se acalmar, inclusive, elas podem enfileirar, né, objetos, e a gente acha que é só do autismo, mas na verdade não. É uma forma dela se regular, dela se organizar. Aquilo tudo tá tão desorganizado na cabeça dela que é uma forma dela se acalmar. Então, observar muito a fundo todos esses sinais, se faz parte de TPS ou se faz parte do autismo ou se faz parte dos dois, né? Então, quando a gente fala dessa criança hipersensível, a gente também pode usar algumas estratégias, né, como abafadores. A gente, no caso, na hora de dormir, é uma criança que precisa estar com tudo apagado. Na verdade, todas deveriam estar com tudo apagado, né? Sem nenhum barulho. Já as hipossensíveis, elas gostam de um barulho, um ruído branco, né? Então, são crianças que têm problemas, têm distúrbio do sono, geralmente atrapalha no sono essas crianças com TPS, atrapalha na relação social, da interação social de uma certa forma, mas não tão grave como o autismo, mas tem uma certa dificuldade, porque muitas coisas podem incomodar no ambiente, né? Um toque, uma forma de falar, né? Então tudo isso tem que ser observado a fundo. Eu espero que esse vídeo, né, tenha sido interessante para você, que você procure um profissional habilitado. No caso do tratamento do TPS, você vai procurar um terapeuta ocupacional. Então, existem outros profissionais que podem ajudar, mas o profissional que é habilitado para fazer uma integração sensorial, né, fazer desensibilização e lhe ajudar a dar um norte em casa, quais são as coisas que você pode fazer para ajudar o seu filho, é o TO. Então, até o próximo vídeo, e se você gostou, dá o seu joinha, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!